Oi, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Vamos ver se o pessoal está nos escutando bem. Eu acho que sim. Pessoal, se estiverem nos escutando bem, quiserem dar uns coraçõezinhos aí, a gente sabe que tá tudo certo. Deixa eu me ajeitar aqui mais pro centro. Deu. Tudo bom, Valéria? Tava mesmo Tudo mostrando aqui o ótimo. livro, né? É, Que foi, na verdade, uma indicação tua. Depois de ter visto um post teu que eu fiquei com vontade de ler. E acho que é um assunto muito atual e também muito bom pra gente, né, trocar aqui um pouquinho de experiência. Tu viu ali que eu botei nos stories algumas perguntas, né, para saber mais ou menos onde é que o pessoal se situava, se eles tinham, por exemplo, alguém, né, na família ou conheciam alguém que tinha Alzheimer, até pra gente avaliar um pouquinho, né, como as pessoas estão hoje em dia. E outras coisas também que a gente foi perguntando e outros temas aqui que a gente colocou para falar na live. Acho que vai ser bem abrangente, mas ao mesmo tempo a gente quer a interação, né, do pessoal. Acho que estava todo mundo bem interessado assim no tema. Acho que vai ser muito legal. isso Obrigada então por aí. ter aceito o convite. Mas obrigada pelo Antes de mais convite, nada. né? Obrigada por me convidar para falar sobre esse assunto. É um assunto que, para mim, é muito, ao mesmo tempo, que eu me interesso muito, para mim é difícil, é pesado, né? Porque eu tenho toda essa história com a minha mãe, né? Que eu falei, minha mãe faleceu faz 6 anos, ontem fez 6 anos que ela faleceu, e foi muito difícil, até porque a gente descobriu a doença quando já estava bem mais avançado, não estava assim, foi muito rápido, Os sabe? estágios iniciais, Processo sim. foi muito rápido, a gente demorou para perceber os sinais, até porque no caso dela, é, não era exatamente Alzheimer, mas era uma demência Uma senil. demência. E a parte da memória foi a última coisa que desapareceu. Então, por um Uhum. lado, ela ficou interagindo um pouco mais com a gente, mas a gente também foi vendo ela, ela ter essa consciência também da perda de tudo que ela estava tendo naquele momento ali, né? naquela Sim, circunstância. Então, foi bem, sim. bem complicado. E esse livro que você está apresentando agora, né, para mim, eu li ele em 2017, então faz muito, muito tempo, né? Assim, foi É, 5 anos que eu li esse livro. De lá para cá, muita coisa foi acontecendo, né? já Para evoluiu ainda. já evoluiu alguma coisa, né? Eu tenho acompanhado o trabalho do Dr. Dave Bredesen e tenho acompanhado outras coisas também que têm surgido com relação a essa questão. Inclusive, uma das pessoas que eu gosto muito, né? Tem um trabalho que eu gosto muito, que é o o, A Amy? da Amy Burke. Amy Berger. Aham. Ela, inclusive, eu sou tão fã dela que eu já entrei em contato quando ela teve aqui no Brasil. Olha! Ela teve aqui no Brasil em 2018. A gente jantou juntas, né? Nossa, que legal! Eu gosto muito dela também. Fã mesmo. Quando eu falo Ai, que legal! assim, eu procurei me Qual é informar mesmo também. o livro dela? O Antidote. Alzheimer's Antidote. Antidote, Antes, o antes antídoto. do Alzheimer, né? Que seria. Uhum, Mas é uma linha muito mais voltada, só foco mais para alimentação mesmo, né? O Dr. uhum. Draper tem uma outra abordagem muito mais ampla, vamos dizer assim, né? Ele acaba vendo um monte de outros aspectos. Você quer já a gente começar a falar mais sobre o livro? Acho que sim, acho que Mas sim. Deixa eu só comentar aqui pro pessoal que às vezes, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, algum comentário, se quiser, comentário, tudo bem. Mas pergunta, especificamente uma pergunta, para a gente ver mais fácil, vai nesse balãozinho aqui de ponto de interrogação e coloca ali a pergunta, que daí a gente consegue ver bem claro. Porque senão, às vezes, passa a pergunta de vocês pelos comentários muito rápido e a gente acaba não vendo. Então, a gente vai tocando aqui, falando, e se surgir alguma pergunta, podem ir nesse balãozinho que fica mais fácil a gente ver.
Ótimo, Valéria. Podemos começar. Então, a gente falou no início, né, que a ideia aqui era trazer um pouquinho também da nossa história, porque que a gente estava, né, gostando e pesquisando mais esse assunto. Até porque a gente tem, né, esse histórico, tu tens a tua mãe, eu tive a minha avó, que também teve Alzheimer, faleceu, né, com Alzheimer. Então, a gente vê aquele sofrimento da pessoa próxima e a gente não quer, né? Primeiro não quer passar por isso e também não quer que os outros, né, ao nosso redor também sofram o que a gente viu, o que acontece. Então é bem interessante assim que a gente, né, pesquise e passe essa informação, eu acho, adiante. Tem aqui um outro livro mais antiguinho, na verdade não é tanto assim, mas que esse do Pierre Mutter aqui, ó, que eu acho que o pessoal deve conhecer mais. Que esse aqui também fala algumas coisas, né? Porque ele é basicamente fala essa questão mais do glúten e tal, mas traz algumas coisas e isso já é um bom início, né? Eu já tinha até passado para minha mãe esse livro para ela ler. O David Perlmutter, ele também é interessante, né? Até porque ele também ele tem o pai dele também teve Bem, Alzheimer. Então, é, ele tem também esse interesse no tema, né? Então, as coisas que ele fala, que ele propõe também estão ligadas a isso também, né? E esse livro, exato. obviamente, ele não está focado na questão do Alzheimer, né? A dieta da mente é mais abrangente do que o Alzheimer, mas tem como Mas tem uma foco. correlação. Porque o foco principal de todo o trabalho do David Perlmutter é realmente essa questão da prevenção do declínio cognitivo, né? Cognitivo, exato, exato. Eu vi que passou uma pergunta aqui de qual que é o nome do livro, é esse aqui, ó, que a gente vai falar basicamente que é esse aqui, ó, Fim do Alzheimer. Depois eu vou fazer também uma resenha, até já praticamente terminei ela, só falta a foto pro feed com uma resenha e com os dados para vocês também procurarem e verem melhor. Então, acho que no livro ele começa, né, Valéria, talvez o que mais me chamou atenção assim foi essa questão da esperança que ele traz, porque muitas vezes a gente ouve as pessoas, né, ou ouvia isso que não tinha cura, que Alzheimer era, bom, se tu tem Alzheimer não tem o que fazer, então tinha aquela coisa assim de é uma coisa fatal e não tem muito o que fazer. Eu acho que ele traz, principalmente com alguns casos, alguns relatos de pessoas que já estão fazendo o tratamento que ele propõe, né, traz essa melhora, inclusive um retorno, às vezes até o que a pessoa, né, cognitivamente e tudo, o que a pessoa era, muitas vezes até que o relato do próprio paciente falando. Então acho que ele é bem nesse sentido assim bem positivo, né? É um livro que realmente traz todo o passo a passo, mas também te traz essa noção assim Tá? de esperança, né, do tratamento. Tem um outro livro, né, que é o da Mary Newport. Não sei se você já ouviu falar, né? Não, Que não. a doutora Mary Newport, ela fez um livro em português, agora eu não lembro o nome exatamente, mas o caso é que a doutora Mary Newport, ela é médica, mas ela é médica especialista em neonatologia, se eu não estou enganada, tá? Então, assim, não tem Uhum. nada a ver com esse caso. Só que o marido dela começou a desenvolver Alzheimer. Na época, isso já faz algum tempo, ela começou a ver que ele estava com declínio cognitivo, já estava com algumas dificuldades, né? Dificuldade para dirigir, dificuldade para lembrar de onde tinha deixado as coisas. E aí ela foi no médico com ele, foi diagnosticado e ela resolveu fazer, entre outras coisas, né, algumas mudanças, mas poucas mudanças na alimentação, quase nada. A única coisa de mudança que ela fez significativa foi o uso de óleo de coco, que na época ainda nem tinha essa questão de MCT, né, de TCM, nada que como Uhum. suplemento, assim, como a gente tem hoje, né, que tem forma de sal, né, assim, com forma líquida, forma Bem de mais com. Aham. que a gente consegue utilizar.
ela usou só o óleo de coco. E através do uso do óleo de coco, ela conseguiu segurar. Obviamente, o marido dela acabou evoluindo na doença, mas ela foi o primeiro caso e depois ela acabou atendendo outros pacientes com o mesmo... com a mesma... não com o mesmo resultado exatamente maravilhoso, mas com alguma melhora no quadro. Tá? Então, isso daí foi vamos dizer assim, foi a primeira pessoa que começou a falar sobre alguma coisa da gente fazer sem ser porque, além, antes de tudo isso, o foco sempre foi nas placas de amiloide, né? Então, o foco sempre foi em tentar reduzir as placas de amiloide. Então, os medicamentos sempre foram para a redução das placas de amiloide, né? Que é uma consequência, né? Vamos só eu acho que a gente dando um passinho atrás, só explicando o que que é, porque veio até uma pergunta nos stories, né? Se a gente ia falar ou comente sobre as placas beta-amiloide. Só para o pessoal entender, então, o que que são as placas de beta-amiloide, né? Que foi, na verdade, a origem ou como surgiu a definição, né, da doença, que conseguiram nessas pessoas que acabaram falecendo com Alzheimer, né, na época não tinha nem esse nome, que detectaram esse tipo de placa, né, de proteína, que é uma proteína que fica no cérebro e acabou-se aí falando-se na doença de Alzheimer. Mas você quer explicar um pouquinho como funciona essa questão da inflamação e por que elas ocorrem? Então, aí o que acontece, né? O que se sabe é que como forma de defesa do organismo, né? Vai se formando, isso fazendo de uma forma, traduzindo de uma forma bem simples aqui para que as pessoas consigam entender, vai se formando essas placas de beta-amiloide no cérebro, que seria como se fosse apagando uns pedaços do cérebro, sabe? Como se aqui uns pedaços que o cérebro julga que não sejam tão importantes assim para que a pessoa sobreviva. Então, como aquilo está sendo a demanda de energia é muito grande e aquele organismo não está tendo aquela energia suficiente, ele acaba apagando. Mas até então não se sabia exatamente desse problema de demanda de energia e que era isso que estava causando. Então, o que eles faziam era investir em medicamentos para reduzir essa placa. Reduzir essa placa. Mas isso não tem efeito, né? Então, assim, o que eu acho que é muito, muito, muito importante do trabalho do Dr. Dale Bredesen é justamente que ele foca, ele fala nessa questão de que a gente teria como se fosse, o Alzheimer seria como se fosse 36 buracos no teto, né, de uma casa, telhado de uma casa. Então, você tem os 36 buracos no telhado da casa e a placa de beta-amiloide seria um buraco. E aí você vai e foca naquele buraco para tentar tapar aquele buraco. Só que você tem os outros 35 buracos ali que não estão sendo, você não está levando em conta. Então, a conclusão é que quando vem a doença, né? Quando vem o Alzheimer, quando vem a chuva, não tem jeito. Os 35 outros buracos estão ali destampados e vai inundar essa casa. Então, não tem muita solução, né? E eu acho que é bem importante essa questão toda de entender a complexidade que é essa doença, né? Porque enquanto você fica tratando os sintomas, e isso vale, eu sempre fico falando sobre tudo, né? Para tudo, mas porque justamente é o mais importante, você tratar não apenas o sintoma, né? O sintoma não é o importante é você focar na causa. Causa. Enquanto você Claro. for
averiguar a causa do problema, que no caso do Alzheimer podem ser várias, tá? Então, São várias. a gente ia falar também dessa questão, não sei se a gente já pode falar também dos vários tipos de De Alzheimer. Alzheimer, né? Que ele identifica, que ele diferencia. Uma coisa também que eu achei muito bom, uma analogia, porque eu acabei assistindo depois várias entrevistas com ele, né? Porque às vezes a gente lê o livro, mas tem certas coisas que é bom, né? Fixar melhor. Então eu assisti várias, tu me mandou uma, depois eu te mandei outra. E uma das entrevistas tem uma analogia muito boa que ele fala o seguinte: imagina que a pessoa vai no médico e o médico fala assim: ah, tem Alzheimer. Daí a pessoa fala, ai, né? O que eu faço? Não, é a síndrome do Alzheimer, é a doença de Alzheimer. Ponto. É a mesma coisa do que tu for no mecânico, teu carro não está funcionando. Tu vai no mecânico, ao invés de ele fazer todo um check-up, né, uma análise, ele fala, é a síndrome do carro não funcionante. Essa é a É nossa, aquela o nosso... coisa, né? É uma desgraça, né? Porque daí você, a partir do momento que você é diagnosticado com isso, você simplesmente entende que não tem o que você fazer. Exatamente. E aquilo que teria para você fazer, você seria no máximo tomar um remédio, né? Que é o que a gente está vendo. E é esse que está né? focando num Aqui só. não tem efeito, aliás, pode trazer um monte de efeitos colaterais. Esses remédios têm vários efeitos colaterais, né? No caso da minha família, não só minha mãe teve, mas as duas irmãs dela também tiveram Alzheimer. Então, é uma coisa que a gente viu outros casos próximos, então foi bem complicado, né? E difícil. E a gente viu também como é que era a questão dos remédios, né? E era um questionamento que eu tinha bastante com a neurologista da minha mãe também. Nossa, mas a gente não, o que tem que... Então, assim, não tinha muito. Ela falava, é bom que ela caminhe, é bom que ela faça alguma, sei lá, palavra cruzada. E assim, ela até se esforçava, coitada, para fazer, mas não era só isso, né, que precisava. Então, era muita coisa que precisava ser feito. E é claro que, hoje em dia, eu também tenho a noção de que, mesmo que eu tivesse esse conhecimento assim que a gente teve, soube da doença, soube do diagnóstico, infelizmente, o que a gente poderia fazer, talvez pudesse retardar um pouco, melhorar um pouco, mas a prevenção é muito mais para quem ainda não descobriu. Exato. Né? Então, é isso que daí vem, no meu caso, né, a minha diferença que foi, eu procurei saber fazer o teste genético, porque é a primeira coisa que o Dr. Dale Bredesen fala também, né, pra gente, que ele fala que é importante que a pessoa saiba o seu gene, né, como é que com relação ao ApoE, né, se é ApoE 3 ou ApoE 4, que tipo de alelo que você carrega, porque isso vai ser determinante também na sua propensão a desenvolver a doença. Tá? Então, assim, quanto Então, essa mais... pensa final. É interessante que tu falou até no teu post. Claro, é uma predisposição genética, mas tu tem todo o controle, muito do controle tá contigo, né? Tudo que tu faz, todos esses outros, digamos assim, buracos que a gente, né, vai comentar alguns aqui de como a gente faz algumas coisas para prevenir, né? A prevenção é muito, muito importante, não só pensar, tô fadado agora porque tem esse alelo. Não, né? mas é claro que a partir do momento que você sabe, né? Eu sei que minha mãe teve a doença, então, óbvio, Claro. que a minha propensão, todo mundo sabe, é maior. Né? É maior, claro. Sabe de alguma forma que vai ser maior. Eu já quis fazer o exame, né? E logo de cara, assim que eu soube desse Claro. acabei de ler esse livro, eu fiquei a louca do exame. Eu já queria fazer todos os exames que tinham disponíveis, o que tinha, o que não tinha disponível no Brasil. Cheguei para minha médica, né? E falei, olha, tô com esse livro aqui.
Foi exatamente Tem assim. uma lista e ele é Uma bem, ele é lista, eu muito já bom. anotei É. tudo o que precisa fazer. Você me ajuda? Ela falou, puxa, você te ajuda, eu não sei nem como. Porque tem alguns exames, na época tinha alguns exames que nem fazia, até mesmo a APOE 4, para descobrir. Não fazia aqui? Ele fazia, mas eu fiz, né? Mas não era, não tinha um painel genético amplo como a gente tem hoje em Ah, dia. Nossa, olha a chuva. nossa! É, mas não tinha, então, um painel genético amplo como tem hoje em dia, porque tem muito mais. Claro que o APOE, ele influencia, mas tem outras coisas que também podem influenciar, né? A gente Claro. pode ver aí que o, o APOE 4, ele vai ter uma maior predisposição, e o APOE 2, por exemplo, quem tem o APOE 2, vamos dizer, seria um sortudo, né? Porque nesse aspecto, porque teria Uhum. quase como uma pessoa que tem uma proteção com relação Proteção. à doença, né? Deixa eu só. Mas Exato. Não, deixa eu só comentar aqui para o pessoal que esse APOE, só para quem não tá ou não leu o teu post, para quem tem um alelo do APOE 4, tem uma predisposição, né, uma questão de 30%, né, desenvolver o Alzheimer. E quem tem os dois tem uma predisposição de 50, mais ou menos. Isso foi o que, né, aparecia ali no livro. E é justamente isso. Ah, tem mais uma pergunta aqui que eu não tinha visto. E é justamente isso, né, Valéria, que a gente colocou até nos stories que apareceu esses dias aquele ator, né, o Thor, que tinha descoberto, ele fez o teste, foi inclusive o Peter Attia, né, um outro médico que a gente gosta bastante, que estava fazendo esse trabalho com ele, né, vários exames e ver como é que ele estava numa série lá que ele estava fazendo e apareceu isso e o médico falou então com ele fora do ar dizendo, olha, isso aqui eu não vou falar durante a nossa série aqui, mas tu tem essa predisposição, esses dois alelos. Eu acho que até por uma questão de redução de estresse e trabalho assim, né, muito pesado, ele disse que ia dar uma pausa na carreira. Então essa é a notícia ali que a gente tinha visto, exato. né? Exato, é isso aí, que até agora é o que a gente está sabendo, né, disso tudo. Mas ele carrega dois alelos, né? Então, o risco É, dele é bem maior, né, exato. para quem tem. Você quer. Sabe o que eu acho que poderia fazer? Oi. Fazer um pin de qual é o nome do livro, porque já é a segunda pergunta de qual é o nome do livro, Ah, tá. Eu vou né? botar. Ana, não sei se tu ouviu antes, mas eu falei, tá? É O Fim do Alzheimer, esse aqui, ó. Que depois eu vou fazer uma resenha, inclusive, se tu quiser ver. Tá, esse aqui foi respondido. Tem mais uma pergunta aqui, só um pouquinho antes da gente continuar. Minha mãe está no início, descobrimos há pouco. Acha que ela pode ter uma melhora? A gente vai falar bastante dessas questões, de como o programa, né, desse médico aqui do Dale é justamente para isso, para pessoas, tanto para prevenção quanto o que fazer. Pode sim, fica aqui que a gente vai falar. Eu não sei se você já viu, né? Eu comecei a ler, mas para mim eu vou falar que foi bem difícil ler esse livro. Tem um livro dele que é o segundo livro dele. Esse é o primeiro, O Fim do Alzheimer. Ah, dos Tem o relatos. segundo livro que é o de relatos de pacientes que melhoraram e assim. Para mim foi muito difícil porque foi quase como reviver todo o processo da minha mãe, sabe? Então eu até parei de ler no meio porque aquilo começou a me fazer um pouco mal. Mas é muito Uhum, importante a gente ver que sim, tá? Se a pessoa está no começo, a gente consegue segurar o processo, tá? Não exato. digo que não vá, né? Porque isso tudo, o que acontece é que o Alzheimer ele vai ser uma decorrência de uma vida toda, né? Não é só o que as pessoas dizem é que a partir dos 30 anos você já começa a, já tá no processo do declínio, tá? Então, assim, tem como segurar, mas não sei se teria como melhorar totalmente. Isso é de caso a caso, né? Então, é importante É, deixar isso bem claro. é.
que há chance, sim, de melhorar, mas óbvio que é um processo, né? É. Tem casos até, eu não li esse livro, mas eu vi ele falando nas entrevistas que estava para sair, e tem inclusive questões assim que ele fala, a pessoa tocava piano, daí eu até me lembrei da minha avó, né? Minha avó também tocava piano. E daí ele diz, a pessoa tocava piano e depois de um tempo né, com Alzheimer, estava nesse programa dele, que é o Recode, né, que ele chama, Sim, voltou a ler a partitura, voltou a tocar. Então isso assim, quando tu, né, pensa, ou pessoas que voltaram a trabalhar em tempo integral, já estavam afastadas do trabalho e conseguem voltar, ou mesmo que a pessoa, né, o marido ou a esposa volta, assim, volta para o médico e diz: Meu Deus, ele está voltando a fazer coisas que ele nem fazia. Parece que a memória tá voltando, né? Não é só aquela habilidade, digamos, a memória em si de aprender coisas novas, mas sim até lembrar coisas do dia a dia que parece assim, às vezes uma bobagem, mas que a pessoa às vezes do lado consegue perceber muito fácil, né? Então tem esses casos assim que dá assim bastante esperança, é bem interessante nesse sentido. Acho que a gente pulou, né, Valéria, os tipos. sim. A gente pode É isso que eu retomar. tava vendo aqui, né? Eu tinha anotado aqui também os tipos. Isso, então vamos falar. Assim, o que eu acho, pessoalmente, dessa questão dos tipos, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não precisa exatamente se prender a isso, porque Uhum. então, é uma classificação que não necessariamente você vai mudar muito a conduta que você vai Isso aí. fazer, tá? Mas É, é uma forma mais assim para o médico, né, dele conseguir identificar onde mais ele vai ter que focar. focar a questão das toxinas, né? Acho que a questão das causas. Vamos lá, vamos uma Nas por uma. causas. Então, porque aí é o que a gente já começa a falar da questão de que, então, deixa de ser o foco nas placas de amiloide para ser Uhum, nas causas da doença. E aí, exato. nas causas da doença, ele classifica no livro em 3 tipos, mas hoje em dia ele já está classificando em 5 tipos ou até 6 tipos Uhum. de Alzheimer. E aí, assim, essa questão do tipo do Alzheimer é muito mais onde que vai ser focado, onde que o médico vai conduzir ou o tratamento vai estar Exato. sendo onde vai ser colocado o foco do tratamento, né? Então, assim, Uhum. tem o tipo que é inflamatório e glicotóxico, né, que seria o 1,5, que é mais ou menos a mesma coisa, são onde estão as toxinas, onde o organismo principalmente entra, né? Eles separaram esses dois, mas eles estão meio que juntos, né? Uhum. E tem a ver bastante com a resistência à insulina, né? A Então, a insulina. parte de Exato. de inflamação, né? Então a gente tem a questão, pode colocar aí junto a questão do intestino permeável, Permeável. tá? Então, É. intestino permeável, é, aquele vídeo que eu te mandei, daí ele fala até daquele outro médico comenta até leaky gut, leaky gums, leaky brain, né? Que são todas as coisas, Uhum. né? Então, a Aqui parte a mucosa a é. mucosa, né, da boca, que a gente sabe que também tem muito a ver com essa parte, o declínio também dos dentes, né, ele tem a ver Uhum. com toda essa parte do, de uma piora cognitiva, então a gente percebe isso bastante, assim, os pacientes começam a ter um declínio bem forte dessa parte dentária também. Que é um reflexo de tudo, né? De um intestino também mais permeável e, obviamente, como consequência, um cérebro permeável, né? Em que Exato. está ali recebendo uma série de toxinas.
Exato. Eu nunca tinha imaginado, por exemplo, Valéria, até eu tinha notado aqui, ó, a questão da o primeiro, né, inflamatório, o segundo atrófico, que é a questão um monte de falta de vitaminas, né, vitamina Sim. D, vitamina B12, essas todas. 1,5, não. 1,5, 2 e o 3, que é esse tóxico, que pode ser a questão de metais, tipo mercúrio, aquelas pessoas mais antigas, assim, mais velhas que têm aquela obturação, né, com Sim, aquele que amálgama. fica amálgama, aquilo Amálgama. ali pode estar, porque como tá em contato sempre com o teu, né, tá, digamos assim, vazando, não é vazando, mas aquilo ali pode estar te intoxicando. Então tem tudo isso, tem a questão das micotoxinas também do mofo, de outras. Então assim, ele realmente faz uma varredura assim, e é impressionante o quantas coisas que eu nem imaginava que estão ali no livro e a gente tem que, né, investigar. Tem que Então são investigar. vários tipos, Sim. exatamente. Que nem a Valéria falou, não importa muito talvez o tipo, mas talvez o teu médico ou como tu vai reagir a isso, tu vai saber, bom, tenho isso aqui, vou ter que tirar essas obturações, pelo menos para prevenir, né? Tem várias coisas que as pessoas podem fazer nesse sentido. É isso daí, assim, é importante ver que, assim, bom, para quem também ainda não me conhece ou não conhece a minha jornada, começou na busca da melhora da enxaqueca, né? E aí, nesse meio tempo, minha mãe ficou doente. É, Na verdade, minha mãe ficou doente. Quando eu comecei a melhorar da enxaqueca, minha mãe já estava num processo bem final ali da doença dela. Então, quando eu fiquei, eu li esse livro, para mim, eu já estava na busca de todas essas outras coisas, até Pela porque enxaqueca. pela enxaqueca, porque logo em seguida Uhum. de eu ter melhorado, eu comecei a fazer um curso eu fiz um curso de coach de saúde nos Estados Unidos, então isso tudo me deu bagagem para ir em busca de melhora do meu intestino, né? Que Uhum. mesmo melhorando com a enxaqueca, meu intestino era muito ruim, né? Então, assim, melhora do meu sono, que por causa do estresse que minha mãe, de toda essa questão da minha mãe, eu também tive uma piora do intestino. Então, Quanto tempo, Valéria, ela ficou doente? Desde que vocês descobriram ó, até. da gente descobrir até ela falecer foram 4 anos, tá? Não é assim, não é um tanto, mas foi bem intenso, tá? Foi assim, em 4 anos ela saiu, estava dirigindo, continuava assim, uma vida autônoma, Uhum. a cadeira de rodas, uma clínica, porque em casa a gente não conseguiu mais segurar, até começar a ter problemas digestivos, né? E, e aí de não Sim, conseguir até a deglu... ir, Uhum. perda de total perda de interação, né, de memória de tudo, já não tinha mais nenhuma convivência mais no final. Uhum. Então foram assim 4 anos. É rápido, porque é um processo Sim, que tu disseste foi muito. Foi. é rápido, é rápido. E assim, é rápido, mas quando a gente chegou na médica, né, e eu peguei e falei assim, nossa, mas está indo muito rápido depois de 6 meses, né? Eu falei, nossa, mas está indo muito rápido. A médica falou assim, não é que está indo muito rápido, vocês que demoraram muito para perceber, porque o problema da minha mãe era era diferente do Alzheimer, né, clássico. Ela começava com uma dificuldade na fala. Então, ela tinha uma Uhum. afasia progressiva primária. Começa com uma dificuldade na fala. Então, ela tinha um tipo de dificuldade que era assim, ela não conseguia falar o nome das coisas. Ao invés de falar, me passa a colher, ela falava, me passa esse negócio aí, que é para qualquer um que você falar, isso é uma coisa normal. Você, qualquer Uhum. um, num momento de Claro. pressa, de coisa assim, você vai falar, vai agir dessa forma. E por isso, para Uhum. a gente, não foi uma coisa que a Passou. gente prestou tanta atenção. Mas Claro. foi evoluindo muito rapidamente, entendeu? Então, assim, é Sim. bom entender que não é
sempre só a memória que começa. Pode Uhum. ser Tem uma alguns outros agressividade. sinais, agressividade, dificuldade de dormir. No caso dela, a gente, quando levou no médico, ela estava já começando a cair. Quer dizer, ela Uhum. com dificuldade motora já. E a memória ainda não tinha sido afetada. Então, é bom Uhum. ter esse entendimento que também não é só a parte da Só a memória. memória. Se Exato, a pessoa tiver, exato. às vezes, uma dificuldade de convivência social, né? Uma dificuldade, às vezes, até de autonomia, até de decisão, tudo isso tem a ver com o quadro. Uhum. É Uhum. importante Sim, perceber isso também. sim, sim. E eu acho que eu tinha notado aqui que a gente poderia falar então o que que basicamente consiste, né? Claro, a gente não vai falar tudo, porque como a gente comentou no início, tu comentou digamos assim, o programa, o que ele indica é uma série, né, de ações, tanto tu fazer um check-up, mas um super check-up mesmo, e para cada item que ele fala ali para te identificar, vamos supor, vitamina D, ele explica o porquê, ele não só cita vitamina D, né? Vitamina B12, o colesterol, todas essas implicações, tudo isso que como tem a ver, que relação tem com a doença. Então acho bem legal assim, talvez a gente citar algumas coisas que a gente vá lembrando como principais, mas até para o pessoal perguntar, né, para a gente interagir aqui, para o pessoal perguntar alguma coisa mais específica e mais para o final, de repente falar algumas coisas que a gente faz ou que a gente mudou assim, quando a gente soube isso, quando a gente percebeu, né? Bom, vamos, sei lá, eu acho assim que as coisas, né, que ele coloca, que ele elenca ali como importantes, elas são coisas que numa medicina integrativa fazem parte de uma avaliação do médico ou de alguém que esteja te observando, jamais de uma forma assim, como um todo, não Uhum. indo buscar as causas, qualquer que seja o seu problema, né? Então, assim, eu acho que é a forma como qualquer médico deveria tratar o seu paciente, entendeu? Buscar isso, isso que ele propõe é importante para o Alzheimer, mas seria importante para qualquer outro problema que você pode Exato. abordando estes problemas que ele elenca ali, a gente conseguiria reverter muitos quadros de diabetes, às vezes de doenças cardiovasculares, doenças autoimunes. Então, tem muita coisa que a gente consegue trabalhar tendo essa abordagem, toda essa base que ele propõe, tá? Então, assim, Exato, eu exato. acho que é bem importante, por isso a gente não acha que seja uma coisa que a gente precisa achar que é só para o Alzheimer que é Uhum. importante, né? Porque Isso. para todo é um estilo de vida, é uma mudança de estilo de vida como um todo, tá? Então ele É. aborda não só essa parte, eu acho muito importante essa parte de deficiência de vitaminas, né? Então, não é só a Uhum. B12, é importante, mas a B6, a B9 também são bem importantes, né? Que fazem parte de todo o processo de homocisteína. Então, assim, o que a gente vai ter também pode acarretar num processo inflamatório, porque uma homocisteína elevada está ligada também a problemas cardiovasculares, né? Uhum. Então, assim, quando a gente vai ver, tem a ver como a É a busca, uma questão recuperação metabólica. da saúde, né? A Exato, recuperação da exato. saúde. Então, assim, tentar melhorar a digestão, né? Então, através da melhora da digestão, você melhora também o intestino, né? Melhorando o intestino, você tem uma melhor absorção das vitaminas, né? Que também tem toda essa Uhum. questão que colocada ali com a B12 e essas outras vitaminas, e a vitamina D, né? Então, Uhum. é bem complexo, mas é bem completo. Claro, mas é bem completo. É. E também, assim, eu acho que não é para o pessoal, talvez alguma pessoa, porque tem umas partes, às vezes, que são um pouquinho pesadas, digamos assim, aqui no na questão de parte gráfica, que explica alguns mecanismos muito detalhados. Talvez a pessoa passe meio rápido, tudo bem, vá para a parte que
digamos assim, importa, né? E também não fica assim, ah, vou fazer tudo, não vou fazer nada. Lê tudo e entende ali, e tenta fazer o que está a teu alcance. Então, eu acho que basicamente eu tinha notado aqui a questão da dieta, que ele fala muito, uma dieta com um alto teor de gordura boa, né? De gordura saudável. A gente pode entrar aqui depois comentar alguns. Tu tem bastante Não, também no e teu daí eu perfil. vou até falar, porque nessa parte da dieta, talvez seja um dos aspectos que eu menos Não concordo. concordo. Não concordo Aham. totalmente com ele, né? Primeiro porque ele coloca uma dieta, ele chama Keto Flex, né? Que é uma dieta Uhum. que seria uma cetogênica flexível, vamos dizer assim, Uhum. na tradução, né? Justamente para poder abranger tanto pessoas vegetarianas quanto pessoas que tenham maior consumo de carne, né? Uhum. Mas por que que eu não concordo muito, né? Quando você tem uma dieta que ele coloca por volta de Bem plant-based. um grama por quilo de peso, eu acho pouco, principalmente para um Uhum. idoso ou para qualquer De pessoa, eu acho proteína. pouco. E É. acho pouco para um idoso, né, que precisa de um aporte maior de proteínas, né? Então, Uhum. quando a gente chega nessa questão, não concordo com ele, não concordo também na parte que diz respeito à gordura saturada, então ele dá muita ênfase a azeite. Eu acho Uhum. que o azeite, ele, por experiência própria, não é um tipo de gordura que proporciona uma cetose tão eficiente. Tá? Uhum. E aí, o outro problema que eu acho é que uma dieta cetogênica, ainda mais quando você faz ela com baixo teor de proteína, Proteína. a chance de você entrar num starvation mode ou então num modo de, Uhum. de estado de fome, né? De fome. Aham. É, É mais alto. uma chance muito grande. E numa população, né, que já passadas assim dos 50, 60, 70 anos, são pessoas que precisam de um aporte proteico maior. Não adianta. Então, você fazer isso pensando só num tipo de. Você pode entrar em cetose e estar em starvation mode, estar no estado, Uhum. entendeu? E estar Muito numa bom. cetose É, elevada. E exato. nesse ponto, a gente você acaba não. Eu acho que acaba sendo contraditório na questão de você, quando você fala de De ter comer como prioridade muitos nutrir o organismo. nutrientes, Entendeu? exato. Eu ia comentar, eu anotei aqui, ó, alta em gorduras boas, né, que a gente pode dizer depois o que seriam as gorduras boas, mas a parte da proteína, e principalmente da questão animal, e ele cita às vezes o Ornish, que eu não gosto, aquele médico, Não, né, não. então assim, ele cita, eu vejo que ele tem alguma influência, assim, digamos, mais plant-based, mas eu acho que talvez até, não sei se hoje mudou, né, desde que ele escreveu o livro, alguma... Não mudou, Não mudou? não mudou muito, tá? Não mudou Não, muito. é, que Pelo que eu pena. tenho visto, não mudou muito. Uhum, Mas aí também é por isso que assim, eu nessa parte de alimentação, eu sou muito mais sou muito mais pro lado da Amy Burger, que daí ela já tem. uhum, Eu até posso falar um pouquinho da concepção dela, né? Da causa do Alzheimer como sendo uma deficiência de energia cerebral que uhum, causasse uma, uma, uma parte uma parte de desligamento aí essas placas de amiloide seriam formadas justamente por uma deficiência de energética no cérebro, porque o cérebro ele acaba, por mais que ele não tenha essa questão
ter necessidade da insulina para utilização da glicose como fonte de energia, de certa forma, ela acaba sendo importante e por isso, até por isso que o Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3, né? Então, o que acontece? Você acaba consumindo muita glicose, elevando muito a insulina e chega um momento que aquela insulina deixa de ser responsiva, né? Aquela quantidade de glicose que você está consumindo e você acaba deixando de... Você não consegue usar aquela fonte de energia satisfatória para o cérebro. Para o cérebro. É muito comum os pacientes que têm declínio cognitivo terem mais necessidade de açúcar, mais vontade de comer açúcar. E vontade, eu ia dizer, e vontade. Vontade de comer açúcar. É impressionante, aquela coisa. Minha mãe nunca foi de ligar para doce. No final, ela escondia doce dentro do armário dela e esquecia que tinha escondido. Mas ela escondia. Então, assim, é uma coisa que você fala, da onde que vem isso? A pessoa nunca ligou para doce. Não, e sabe o que é triste? E sabe o que é triste também? Eu acho que uma coisa também que ambos concordam, né, Valéria, que eu anotei aqui, que em todo lugar, tanto o Perlmutter, que é óbvio, assim, que quem já sabe, né, essa questão do glúten, mas tanto o Bredesen e a Amy falam, né, eliminar o glúten, eliminar tudo aquilo que vai ser inflamatório. Então, isso aí, todos eles acertaram em cheio. Tu sabe bem, né? Tu Com certeza. explica. E aí, assim, é óbvio que quanto menos... Acho que o glúten é o mais evidente, mas tem muitas outras proteínas inflamatórias, toxinas presentes nas plantas que podem ter problemas. Exato. Né? Então, não é só... Depois, até o Steve Gundry também começa no livro dele, que ele fala do Plant Paradox. Ele também... Paradox. Não sei se você já chegou a ver algumas eu comecei do Steve Gundry sobre... Comecei a ler. Vou procurar. Depois a gente pode deixar, como a gente está citando alguns livros, depois eu posso deixar na legenda da live para o pessoal ficar e poder ir atrás. Porque muita coisa é assim, né, Valéria? A gente vê assim, vê um livro, vê uma palestra, vê um podcast, daí vai indo atrás e vai indo naquele... Sim. Muita coisa boa. Mas o Steve Gundry, ele fala muito dessas lectinas, das proteínas inflamatórias, tudo, né? Mas ele também... E o Dale Bredesen, ele se baseia muito no que o Steve Gundry fala. Os dois também trabalharam juntos em alguns momentos, em alguns estudos. Aí, porque o Dale Bredesen tem mais de 200 estudos sobre o tema. É uma coisa impressionante. Sim, ele é uma muito... sumidade, né? Ele é uma sumidade nesse respeito. Mas tem essa questão, esse problema que eu vejo de se apoiar muito em azeite, em fibras, em planta. Sim. Faz uma saladona, rega de azeite de oliva, né? É isso que ele fala. E ali eu acho que é um problema, porque você não está nutrindo o organismo. Acaba sendo acaba sendo contraditório, né? Enquanto você acha que você está nutrindo, você comer um pratão de salada, você não está nutrindo o organismo, por mais que você ache que esteja tudo bem, você está fornecendo matéria-prima para as bactérias do seu intestino produzirem ácidos graxos de cadeia curta, mas se você conseguir de outra forma fornecer isso para elas, é muito mais, para o seu organismo, é muito mais eficiente. Muito mais eficiente, com certeza, com certeza. Deixa eu ver se entrou mais uma pergunta. Pessoal, se tiverem alguma pergunta, vão colocando aqui, tá? No balãozinho de perguntas que a gente vai vendo. Outra coisa que eu acho que ele fala bastante é a questão do... Ele fala também de jejum, né? Ainda nessa parte de
da dieta, um jejum pelo menos ali de 12 horas, se puder. Eu acho que quem tem APO E4 talvez E até um pouco quatro, mais. 14 horas, né? É, Que, é é, 14, é a pessoa que 16. é 14 horas de jejum todos os dias. O que é também outra coisa que também eu concordo, tudo bem com 12 a 14 horas, eu concordo mais que isso, para esse público, né? A gente está falando aqui que as pessoas que vão estar se preocupando com esse tipo de coisa não são pessoas abaixo de 30, abaixo Uhum. de 40 anos, vão ser pessoas acima de 45, 50 anos. Então, são pessoas que já vão ter um princípio de declínio muscular também, né? Tem que ter a proteína. E é difícil, às vezes, E é conseguir difícil comer a quantidade. proteína se você não faz É. refeições ou se você foca só na quantidade de salada, de saladona, Uhum, porque uhum. eu acho isso um problema. É, exato, exato. E outra coisa também que eu acho importante que ele fala bastante é do sono, né? Da higiene do sono, da qualidade do sono, que isso é muito importante. Inclusive, não foi ele que falou, mas numa outra entrevista que eu tinha visto, não sei se foi com o Peter Attia, que eles falavam justamente que essas beta-amiloides, digamos assim, em excesso até, muita coisa era varrida, como se fosse ou limpa o excesso e coisas que não eram necessárias durante o sono. Então, se tu não tinha um sono de qualidade, um sono bem profundo, Sim, tu tinha esse acúmulo, né? Talvez fosse pior, fosse sim, o que se piorado. verifica é que as pessoas que começam a apresentar esse declínio cognitivo, elas acabam tendo também, junto com o declínio cognitivo, uma maior, maior índice de depressão e maior Insônia. dificuldade de sono, insônia Uhum. com mais frequência. É. Então, é aquela coisa de não saber onde começa o ovo e a galinha, né? Então, Uhum. faz parte do processo, tá? Então, assim, Exato. entender que não é só. O declínio cognitivo começa porque a pessoa começa a não dormir bem e a ter depressão, ou a pessoa começa a ter depressão e começa a não dormir bem e apresenta declínio cognitivo, Exato. ou a pessoa começa a dormir mal, fica mais depressiva e vai acabar com um Uhum. declínio Uhum. cognitivo, entendeu? Então, assim, Exato. faz parte do pacote, não dá para a gente dizer onde começa É. o quê, mas é óbvio que você ter uma vida menos estressada, procurar respeitar os horários, né? Eu tenho alarme no meu celular, então a partir de certo horário eu já não mexo mais no meu celular, pode Uhum. acontecer o que for, né? A não ser que seja um caso muito excepcional, mas Uhum. eu evito mexer no celular logo a hora que eu acordo também, então eu procuro Eu também. fazer porque É, eu eu acho que a tô. gente está misturando, já vamos falando, e eu acho legal isso até comentar, assim, eu até trouxe aqui para a gente comentar coisas que a gente acabou fazendo, né? Não talvez por causa do livro em si, mas de outros livros ou de outras coisas, e a gente viu assim que talvez melhorem nesse aspecto. Uma coisa que eu vejo é, se eu não estou aqui onde eu trabalho, né, que tem um monte de luz forte, né? E no caso que nem a gente está falando agora com a luz forte, se eu estou em casa, eu não estou mexendo no celular de noite. Ou eu tô lendo, ou eu tô usando esse óculos que tem essa proteção para luz azul. Não é a melhor coisa do mundo, mas um pouco deve barrar. Ele segura um pouco, mas não é Segura um o pouco. ideal, é aquele. Não é para Mas se você quiser, eu te mando até uma foto para te mostrar. É aquele com luz laranja, né? Aquele com a com laranjona. Aham. Eu usei por um bom tempo, eu usava aquilo sem até conseguir regular meu sono. Uhum. Eu usei por um bom tempo, meus filhos tiravam uma sarro de mim, estavam falando que eu era o Bono. Aí chegou o ponto Mono. Muito bom.
E aí, assim, né? Essa coisa, né? De você. Eu não comprei porque realmente é muito feio, É né? muito Mas feio, é muito feio. é. Então, assim, o ideal, ao longo do tempo, eu fui entendendo também que usar esse óculos, mesmo que de luz laranja, eu não acho Uhum. uma boa ideia. Porque quando você está mexendo, a Naquele internet por modo. si só, ela é viciante, ela vai acabar estimulando você Uhum. a estar ali ativo. Não, deixa eu só pesquisar mais isso. Aí você pesquisa aquilo daí. Uhum. Mas tem aquele outro negócio. Daí entra uma pergunta de alguém, uma mensagem de alguém. Aí você, não, deixa eu responder isso aqui. E aí vai. E aí vai. Sim. Então você tem que dar um basta, né? É. E não olhar TV para ir dormir, né? Não, televisão não. É aquela coisa. Acabou pelo menos uma hora antes de dormir. O que é a Uhum. higiene do sono? Uma hora antes de você dormir, você desligar tudo, separar, não mexer mais em computador, nada que tenha tela azul. Então, não vale É. televisão, não vale computador, não vale celular, não vale nada. Tudo isso você separa e deixa ali, não mexe mais. E vai. Uma boa estratégia é escrever o que você pretende fazer no dia seguinte. Uhum. Precisa de uma luz bem fraquinha, de um abajur, uma luz Uma, amarelinha. Escreve o que você vai fazer no dia seguinte, começa por aí, escrevendo o que você vai fazer no dia seguinte. Ele vai tomar Uhum. banho relaxante, vai cuidar, separar, sei lá, coisas para o dia seguinte que vão te ajudar a não ficar com aquela coisa pensando. Então, sei lá, se você tem que sair cedo para o trabalho, separar sua roupa que você vai usar no dia seguinte, olhando. Roupa da academia, que já vai te dar um incentivo a mais, tu vai de manhã. Sim, sim. Ou separar, ver. Eu leio muito, leio o dia inteiro, mas à noite eu não tenho livro de técnico, então não tenho nada de livro de trabalho Uhum. em casa. O que eu uso em casa à noite, né? Eu uso só Uhum. livro que sejam Mais mais leve. ficção, entendeu? Uma Uhum. coisa que me faça pensar em outro assunto, porque eu já tentei lá Sim. atrás, eu começava a ler também os livros técnicos, né? Quando eu, Ah, eu leio ainda, Valéria. Agora eu tô me, mas o que vou me acontece? policiar. Isso vai me Eu deixar fico. ansiosa, porque daí Isso aí. ficava pensando, não, eu tenho que anotar isso, tem que ler isso, Uhum. então É, separa, não leio nada técnico, nada. A leitura técnica verdade. é para durante o dia. À noite, não. É. Eu leio. É até uma coisa meio ruim, assim, porque eu leio. O tipo de livro que eu gosto é livro policial. Então, chega um momento no livro que eu Que te dá uma atenção. fico também ali querendo ler muito, mas no geral dá certo, sabe? Assim, eu leio, ou então eu pego, paro, não deixa eu parar agora. Mas são leituras tranquilas, assim, que nada que vai me deixar Uhum. muito estressada ou querendo anotar ou querendo fazer alguma outra coisa. Então eu faço esse tipo de coisa. Muito bom. É, Outra coisa que eu tinha te perguntar. Ah, desculpa, pode não, falar. é que eu ia só falar uma outra coisa que as pessoas Fala, acham fala. que o sono começa, né, a higiene do sono começa quando você vai se preparar para dormir. Não, a higiene do sono começa na hora que você acorda. De amanhã. De manhã, você levantar, abre tudo, se expõe à luz do sol, se possível fazer exercício no é, com exposição ao sol. Se não for possível fazer esse tipo de exercício à luz do sol, na hora que você abrir a janela, se expõe mesmo, deixa a luz entrar na sua Uhum. retina. Só isso já começa, a higiene do sono já começa aí. Não é só na hora que você vai Sim, dormir. nessas horas ou nesse tempo antes. Muito bom. É, exato.
Outra coisa que eu tinha te perguntado, deixa eu ver, a questão do treino do cérebro, que ele comenta algumas coisas, né, o que fazer. Então, tu tinha comentado mais no início da live, a questão que a Neuro falou pra tua mãe, faça a palavra cruzada, outras coisas. Eu acho que isso de sempre estar aprendendo coisas novas é uma coisa boa, que ele comenta no livro, né, que a gente sabe, mas acaba, às vezes as pessoas, não tem tempo e tal. Então, de repente aprender um novo idioma, né, a leitura, outras coisas assim, coisas que vai te fortalecer, né, fortalecer novas. Sim, e aí, assim, para mim, por exemplo, no meu caso, eu mudei de profissão, mudei de tudo, fiz uma faculdade com quase 50 anos, então são coisas que Que quer foi te queira ou quer desafiando. não, eu estou sempre desafiando Exato. o cérebro, né? Então, procurando ler, a leitura, antes para mim era sempre só a leitura física, né? Lendo com o livro, né? Hoje em dia eu ouço muito. Eu ouço audiobook, isso acaba, por um lado, me desafiando, né, a concentração, me dando também outras formas de aprendizado. De aprendizado. E ouvir podcast, não precisa ser livro, pode ser ouvir podcast, né? Que eu Claro. comecei ouvindo um monte de podcasts sobre os assuntos que me interessavam, para daí depois passar a ler os livros desta forma, né? Sim, claro. Às vezes aquilo ali te dá te dá o início, assim, daquela vontade de ler o livro daquela pessoa, né? A gente falou agora, tem um Brain Energy, né? Que acabou de ser lançado, que é também um livro que tu tá lendo e tá na minha lista já. Bem legal. Deixa eu ver se tem pessoal. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vão escrevendo aqui, tá? Que a gente já passamos até de 1 hora aqui que a gente tinha combinado. Mas eu vou deixar salva depois da live. O que mais? Bom, a questão do exercício, acho que basicamente a dieta nós falamos bastante coisa. O sono, né? Para cuidar também quem tem apneia, a questão da oxidação, né? De como a gente fica. A questão do oxigênio, como ele comenta isso, até se pudesse pegar emprestado aquele tipo de aparelho, que teve até agora por essa questão do Covid, o pessoal, às vezes até alguns adquiriram, né? A questão de apneia do sono, né, também tem muito a ver, muitas vezes, com o peso, né? Obesidade. Obesidade. Claro. Então, uma dificuldade até mecânica ali, né? De você não conseguir respirar por causa do excesso de gordura. Quem tem, sabe quem tem. E a pessoa do lado, né, que talvez durma com a pessoa, sabe. A Jussara perguntou, também recomendam fazer musculação. Jussara, musculação A musculação, ela é importante justamente porque você é o melhor tipo de exercício para você reduzir a resistência à insulina. Então, também e aí que entra também essa minha divergência com ele também, né? Quanto mais músculo você tem, já está comprovado, menor a sua resistência à insulina, né? Então, mais sensível à insulina você é. Então, você tem menos problema com resistência à insulina. E a melhor forma de você ganhar músculo é fazer exercício de força. Né? E para ganhar precisa proteína também, você precisa de proteína. E aí entra esse dilema também, né? Então Bom, quem não segue, a Jussara talvez não te siga, Valéria, mas quem segue a Valéria sabe que ela é fã da musculação e tá sempre lá. Eu te admiro um monte, porque tu olha, tá sempre bem focada, é muito bom, assim. E realmente, né, são coisas que a gente vai, às vezes, colocando no dia a dia e depois de pegar o ritmo, digamos assim, não consegue mais parar, né? Aquilo te faz bem de uma forma que não consegue não fazer. O que o Ian perguntou? O Ian dos Santos. Ian, você tem toda a razão. É isso mesmo. Nosso modo de vida atual é um prato cheio para Alzheimer. E aí não é só assim, o que eu falo a gente vê nessa questão do ApoE, por exemplo, acaba sendo são pessoas que a gente, voltando na questão, né, da genética,
são pessoas que têm uma maior predisposição. Então, são pessoas que vão ter uma maior sensibilidade. Eu até coloquei ali no meu post também a questão de ser talvez o gene mais antigo, né? E que está ligado à Ancestralidade. ancestral, né? De pessoas que viviam, andavam bastante, não se alimentavam de grãos, né? Eram nômades, não se alimentavam de grãos, comiam basicamente animais, né? Então, muito diferente de tudo isso que a gente vê hoje em dia, né? Sim. Eu falo, as pessoas se preocupam muito com a questão da luz azul, né? Mas se a gente for ver, até mesmo a luz elétrica, ela acaba sendo um disruptor do sono, né? Porque antes da luz elétrica era muito mais difícil, não é? Claro. Você não Vai tinha. acampar para te ver, tu fica com sono assim que é só a gente pensar um pouquinho atrás, né? Mas é que a Exatamente. gente tá tão acostumado, que nem o Ian falou, é um prato cheio, assim. Exato. É bem isso. Queria te fazer uma pergunta, Valéria, agora que tu falou de novo do Apoê. Tu recomendaria, ou, na verdade, qual foi a diferença, ou mudou muito a tua, digamos assim, predisposição a fazer essas mudanças quando tu soube do resultado? Tu fosse dizer assim, mudou muito, ou não, tu já estava comprometida Eu em já todas as estava mudanças comprometida por causa da enxaqueca. da enxaqueca. Mas eu persisto nas minhas mudanças, principalmente por isso, porque eu sei o quanto eu preciso melhorar não só a enxaqueca, mas eu preciso mudar todas as outras coisas. Eu preciso melhorar meu intestino, que ainda não está perfeito, mas está melhorando bastante, já consegui melhorar muito, né? O meu sono está perfeito. Então, até hoje mesmo fui na médica, ela falou que eu fiz um exame lá para avaliar essa curva de cortisol e ela falou que é impressionante, que é difícil ver um resultado tão coincidente com o ciclo circadiano quanto o Que meu. coisa boa! Mas é um trabalho de anos, né? É uma vida Claro. dedicada à melhora nesse sentido, né? Então, este aspecto está melhor, mas tem outros que eu preciso melhorar. Por exemplo, outras coisas que eu sou falha, né? Então, eu mesma admito, eu poderia meditar mais. Eu sou super focada para um monte de coisa, mas para meditação é um tipo da coisa que é difícil, né? Sim, essa é uma falha pessoal, né? Mas tem Sim. outras coisas que a gente vai tentando melhorar. Eu, hoje em dia, não sei se você já ouviu falar desse anelzinho aqui. É pro sono? Oura Ring. Aura Ring? Aham. Então, ele me ajuda a ver também o quanto que eu estou melhorando nessa questão o sono, realmente eu vejo que tá indo Que muito tá bem. bem. Aham. Mas às vezes na recuperação muscular, às vezes respeitar um pouco mais meu organismo, porque isso também tem a ver, às vezes fazer exercício a mais do que ou fazer a Tu menos. treina todo dia, né? Tu Eu treina todo dia. treino todo dia. E só musculação ou tu também mistura com aeróbico? Eu misturo um pouco com aeróbico, Aham. mas assim, não é muito o que eu procuro fazer. Eu procuro, na maior parte do dia, das coisas que eu tenho que fazer a pé. Mas não, eu também Sim, amo, o treino em si. mas o que eu procuro fazer a pé. Mas eu faço HIIT uma vez por semana. Os últimos tempos eu tô fazendo menos porque eu tava com problema no pé, mas no geral eu costumo fazer. E que mais? Comecei a jogar golfe agora, que também tem um pouco a ver. Eu vi numa viagem tua que tu tava jogando. Muito chique. Que É legal, legal. é legal Que também. legal. Tem essa outra parte. E tem essa parte social.
de interação social, de Uhum. bom. Então, Sim, a Regina está muito perguntando legal. do que é esse anel. Esse anel é um monitor, né? Ele monitora os batimentos cardíacos, monitora a parte respiratória, ele vai vendo principalmente essa parte de variabilidade de batimentos cardíacos, que é o HRV, né? Que é o HRV, que a sigla em inglês, né? De Heart Variability Rate, né? Heart Rate Variability. E ele ajuda para a gente ver se está com uma disposição melhor ou como que você tá. Então, você vai se controlando ao longo do dia. Uhum. Esse anel não vende aqui no Brasil, Fora. só fora. É. E tem um também, tem um outro que é do sono, que eles fazem, depois tem assim um aplicativo, daí dá as horas bem direitinho. Acho que o Rob Wolf que usa e mostra assim às vezes. Eu acho que Parecido, mas esse é é o Ring? é Oura Ring, eu acho. Ah, é o Ring. Ah, tá, eu achei que era um outro dispositivo. Não, É, mas é bem comum mesmo. É bem assim, comum esse não, é aqui que bem você, o Rob Wolf usa, o Peter Attia usa. Petratiusa. Ai, que legal. Então, eu gosto dessas coisas de ficar Claro, é meio ótimo. biohacker. Sim, que legal. Muito bom. Ah, pessoal, e quem tá aqui também e não viu, a gente acabou não. A Valéria também não se apresentou assim mais formalmente, mas porque a gente já tinha feito uma live sobre enxaqueca, especialmente sobre enxaqueca. Então, se quiserem assistir depois e o iniciozinho, ela se apresenta, fala um pouquinho mais da trajetória dela até aqui. Então, tá salva aqui no meu perfil também, e essa também vai ficar. Então tá, Valéria, eu acho que abrangemos, falamos bastante coisa, né? Tem alguma coisa que tu acha que ficou pra trás? Eu acho que não. Eu acho que já Não, né? assim, no importante foi falado, né? Não sei se alguém mais tem alguma questão aí mais relevante que a gente às vezes não falou, mas É que a gente não pegou. E também, depois, se quiserem, se estiverem assistindo, quiserem deixar depois a pergunta pra mim, quanto pra Valéria, a gente vai atrás e tenta responder. Mas eu acho que foi bastante, já fomos um pouquinho além do tempo até. é que o assunto é complexo. Exato, exato. Mas então, Mas acho que é isso, pessoal. Então tá bom, muito obrigada. Obrigada, Valéria, novamente. imagina, Prazer falar contigo. sempre um prazer. Então Tá tá bom? bom. Então Boa tá, noite, pessoal. Até tchau. mais. Até mais. Tchau. Até.